Ei, gente! Então, vindo aqui gravar esse vídeo para contar sobre a minha transição de carreira, né? Como que eu saí do mundo corporativo para dedicar praticamente 100% da minha vida a trabalhar com espiritualidade e terapias energéticas. E como que isso está relacionado com essa jornada de realização espiritual que eu tô lançando. Então, antes de começar a minha história em si, só alguns lembretes mesmo de como assistir, do que esperar desse vídeo, enfim. A primeira coisa é que o foco vai ser realmente a minha transição e a jornada de realização espiritual. Então, não, eu não vou falar da minha vida inteira, não, eu não vou contar minha jornada espiritual inteira, né? O foco vai ser a transição em si e a criação, né, do projeto. Outra coisa é que essa é a minha história, né? E como a história de qualquer pessoa, ela é única. Então, não se comparem de forma excessiva, querendo que a história de vocês seja igual à minha, né? Ou que tudo, né, que aconteceu comigo pode acontecer para você. Não, cada um tem as suas particularidades, né? Da família que você tem, do seu histórico, do seu emprego, das suas necessidades. Então, eu vou contar aqui alguns desafios e algumas vantagens que eu tive, e só como uma forma de inspiração mesmo, né? E não como que tem que ser dessa forma ou que vai ser dessa forma, né? E a terceira e última coisa, o último lembrete, é que vocês vão perceber que eu me considero e eu sou mesmo privilegiada em vários aspectos, né? Inclusive a minha família, né? Principalmente a minha família. Então, tive meus desafios, mas eu entendo e eu sei que não é a mesma coisa para todo mundo. Mas vamos lá, né? Vamos contar a minha história então. Antes de fazer a transição em si, né? Eu estava trabalhando numa empresa, numa multinacional, no mundo corporativo, né? Eu já estava há 7 anos nessa empresa, eu já era gerente quando eu pedi demissão. E eu trabalhava na parte de consultoria em riscos. Então, eu trabalhava com auditoria interna, com compliance, fazia alguns trabalhos para auditoria externa, trabalhava com mapeamento de processos, com definição e testes de controles. Então, trabalhava com algumas questões de fraude, enfim. Era um trabalho bem, bem estressante, mas era alguma coisa que eu amava, assim, eu tinha paixão pelo que eu fazia. Em termos de nível de estresse e trabalho, eu considero, né, e acho que tem algumas pesquisas nesse sentido, mas de uma forma geral eu considero que é um dos trabalhos mais estressantes que a gente tem, porque quando você faz trabalhos de auditoria interna ou trabalhos com auditoria externa, em conjunto com a auditoria externa, a gente tem prazos que são muito significativos. Então não é um prazo que você pode ir ali, negociar e fazer de uma forma diferente, ou talvez mudar um prazo, não é tão simples. Então, eu já tive períodos em que eu trabalhei de 14 a 16 horas por dia. Eu já virei à noite no trabalho sem nem voltar para casa, sem nem tomar banho. E então tem algumas questões que eram bem estressantes mesmo, né? Que não deveriam acontecer, né? Não deveriam ser assim. Mas eu realmente amava o que eu fazia, eu amava o meu emprego, eu amava o meu trabalho. E eu amava tanto que eu era daquelas que, quando eu tava à toa em casa, não tinha nada pra fazer, às vezes eu ia melhorar alguma coisa do meu trabalho, simplesmente porque eu tava à toa e era algo que eu gostava. E o que aconteceu comigo foi que, de uma forma geral, eu não tinha muito contato com as minhas próprias emoções. Então, as coisas sempre apareceram pra mim de uma forma muito física. Eu tenho um histórico de várias questões, vários sintomas, né, que a gente pode considerar como psicossomáticos. Isto é, eu tinha algumas doenças, vamos dizer assim, né, que eu ia no médico e nunca tinha uma causa específica, os remédios que eu tomava nunca funcionavam, é, ninguém conseguia explicar direito o que que era, e isso aconteceu assim ao longo de muitos anos, né, desde a época do vestibular, né, que eu tinha desmaios e o médico falava assim, não, é estresse, né, não tinha um porquê, né, era tudo a mente mesmo. E até então eu ia levando essas coisas, né, e esses sintomas que apareciam para mim de uma forma muito racional. Então, o que eu comecei a fazer eu comecei a perceber quando que as coisas, né, quando que os sintomas começavam a aparecer e quando eles estavam ali no inicinho, eu ia lá e mudava minha atitude de alguma forma
para que não chegasse a alguma consequência maior. Mas chegou um dado momento em que meu corpo parece que virou e falou assim: aqui, você não tá querendo olhar para isso não? Você tá ignorando? Então eu vou arrumar alguma coisa que não vai ter como você ignorar mais. E o que apareceu para mim foi uma alergia de pele, que até então eu nunca tinha ouvido falar, que é conhecida também, né, como dermografismo por pressão, que é uma alergia que quando tem pressão, isto é, quando alguma coisa me aperta, pelo atrito, essa alergia aparece. E é genético, não tem cura. Eu fui na médica, ela falou assim: ah, isso é genético, não tem o que fazer, você vai ter que aprender a lidar com isso e você vai ter que mudar seu estilo de vida. E na época eu lembro que eu ri ainda e falei: nossa, sem chance, né? Eu amo o que eu faço, não vou sair do meu emprego, como é que eu vou fazer? E aí eu percebi então que era só uma consequência do meu emocional, né? E eu falei: gente, como assim eu cheguei a um ponto de estresse que o meu corpo precisou me mostrar que eu tava estressada porque eu mesma não conseguia perceber. Pra mim tava tudo certo, assim, tava tudo dentro do normal. E aí eu falei, então tá, como eu não vou sair do meu emprego, porque eu amo o que eu faço, então bora achar alternativas que me ajudem a controlar ou a melhorar esses sintomas. E foi aí que eu caí mesmo nas terapias energéticas. Foi aí que eu conheci o Reiki, foi aí depois do Reiki veio o tarô, e aí eu comecei uma jornada mesmo de autoconhecimento, principalmente pelas terapias energéticas, porque eu não tinha, o que eu tinha não tinha cura nos tratamentos normais, né? Na medicina normal, nos remédios alopáticos, tipo, é uma alergia que desaparecia né, quando aparece, ela desaparece em 24 horas. Então, no início, quando era muito incômodo, eu até tomava antialérgico. Mas, gente, eu tinha alergia todo santo dia, eu não ia ficar tomando o antialérgico todos os dias, sendo que eu sabia que aquele calombo em 24 horas ia desaparecer. Então, eu realmente fui pelas terapias energéticas e na hora que eu comecei a estudar e comecei a aprofundar, eu comecei a ter mudanças significativas na minha vida e no meu comportamento. E o mundo que eu descobri dentro da espiritualidade era uma coisa que me preencheu tanto e que explicou tantas coisas para mim que chegou um momento, né, que eu já tinha estudado tantas coisas que eu queria começar a compartilhar o que eu tinha estudado. E eu comecei a fazer isso mudando as minhas atitudes no trabalho, conversando com as pessoas ao meu redor, compartilhando tudo que eu estava aprendendo, né? Eu nunca tive. Tem gente que fala, nossa, mas você trabalhava, né, nessas empresas, no mundo corporativo, e aí? Você compartilhava com as pessoas tudo que você estudava, essas coisas malucas? Gente, eu compartilhava tudo. Eu fazia umas terapias, ia participar de umas iniciações assim que a gente fazia viagens astrais, via uns negócios bizarros e eu voltava e contava para todo mundo. Eu não tinha filtros, tipo, nesse sentido eu não tinha medo, né? Nesse ponto eu não tinha medo do julgamento do outro, porque quando eu contava de uma forma muito leve. Eu contava de uma forma assim, olha, aconteceu, foi o que eu vi. É real? Não sei, né? Você precisa acreditar também? Não, você acredita se você quiser. Mas estou aqui compartilhando, foi divertido, foi real, trouxe muita informação para mim, tá aqui. E eu comecei a fazer isso. Só que chegou um dado momento que eu já tinha aprendido tanto, eu já tinha absorvido tanto conhecimento, que a sensação que eu tinha era de que eu tinha que ir além disso, né? Eu precisava começar a compartilhar com as pessoas. Não era mais o suficiente eu mudar a mim mesma e só contar para as pessoas que estavam ao meu redor. Veio uma vontade interna de que quando eu olhava para o lado, eu falava assim, isso aqui não é o suficiente mais. Eu preciso levar isso para o mundo. Eu preciso levar isso para mais pessoas. E eu preciso ajudar a transformar a vida das pessoas da forma que a minha vida foi transformada por todo esse conhecimento. E foi assim que eu decidi sair do meu emprego. Quando eu saí, não foi porque eu não aguentava mais o que eu estava fazendo, não era porque eu estava insatisfeita, não era porque eu não estava crescendo mais, que normalmente aí são esses os porquês, né, que levam as pessoas a buscar o autoconhecimento. No meu caso foi diferente, eu estava completamente satisfeita no sentido de que eu gostava do que eu fazia, né? A minha insatisfação não era pelo trabalho em si, era porque eu queria algo a mais no sentido de compartilhar o que eu tinha aprendido mesmo, né? Não era que eu queria algo a mais da empresa ou do meu trabalho especificamente. E eu queria, enfim, trazer isso para o mundo. Então,
eu decidi pedir demissão e decidi sair do meu trabalho. E quando eu decidi isso, não foi uma coisa assim de uma hora para outra e falei, vou sair amanhã. A sensação que veio era assim, como se fosse algo no futuro. Eu tava bem onde eu tava e falava, não, começou a vir a certeza de que um dia eu não estaria mais ali. Porque eu até falava para as pessoas e compartilhava que eu queria ser sócia, né? Que eu queria fazer minha carreira dentro dessa empresa. E de um ponto, chegou em um certo ponto que eu falei, eu acho que não é isso, minha vida toda não vai ser aqui mais. Mas eu ainda jogava a demissão lá pro futuro. Falei, sei lá, daqui a 2 anos, talvez, pode ser que, dependendo da situação, eu saia. E aí eu fui continuando, né? Continuando estudando, continuando fazendo terapias. E aí, quanto mais eu fazia as coisas, menor o meu prazo de sair da empresa ficava. Então, e isso aconteceu em um tempo, né? Um período de tempo muito curto. Então, um dia eu falei, eu acho que eu vou sair daqui a, sei lá, uns 2 anos. Passou 6 meses e eu falei, talvez, acho que vou começar a me preparar para sair daqui a um ano e meio. Daí passou, sei lá, uns 2 meses. Aí eu falei, não, acho que assim, é no máximo um ano mesmo, assim, talvez antes. Aí passou um tempinho, eu falei, não, 6 meses. Né? Um mês depois eu já tava falando, daqui a 6 meses eu tô saindo. Uma semana depois eu falei, é no máximo 3 meses. E eu saí antes de 3 meses. Quando chegou na semana seguinte, e eu fiz um curso, né, o terceiro curso de Teta, e eu realmente consegui liberar tudo que eu tinha ainda de medo, tudo que ainda me prendia no trabalho, né, que eu tinha na época. E aí eu cheguei na segunda-feira falando com os outros gerentes que trabalhavam comigo, falando assim, isso era meio de dezembro, início de dezembro. E aí eu falei, tô com férias marcadas para Natal e Réveillon. Realmente acho que eu vou voltar de férias e realmente pedir demissão. Então isso deu tempo para todo mundo se preparar, porque em nenhum momento eu escondi das pessoas ao meu redor que eu tava com essas ideias de sair. Então toda vez que eu fazia um curso e falava que eu ia sair, eu compartilhava. Então isso é uma coisa que eu falo que é importante para quem tá sentindo essa necessidade, porque você dá tempo para a empresa se preparar para sua saída, né? Porque o que é o aviso prévio de uma empresa? É quando você fala assim, eu vou pedir demissão, e aí a empresa tem 30 dias, né, para virar e falar assim, ok, deixa eu arrumar uma pessoa para te substituir. Mas esse é o limite, é o que tá na lei. Então imagina, eu passei 6 meses, basicamente 6 meses, preparando as pessoas ao meu redor, né, contando para elas que existia a possibilidade de um dia eu sair da empresa. E em nenhum momento isso atrapalhou a minha performance ou as minhas promoções. Porque mesmo eu tendo essa ideia, pode ser que daqui a 2 anos eu saia, eu estava fazendo tudo para ter a minha promoção à gerência. E aí eu fui promovida a gerente. E ainda assim eu deixei tudo muito claro com as pessoas ao meu redor de que um dia eu poderia sair. Então essa é a primeira dica que eu dou, sabe? Sejam sinceros, porque isso ajuda no processo, tanto para vocês quanto para o local que vocês estão. Se for de interesse de vocês fazer uma transição, né? Bom, como que foi em relação à família, né? Muitas pessoas perguntam, famílias, amigos, se as pessoas me ajudaram. E o que aconteceu com a minha família foi muito parecido com o que aconteceu no trabalho, né? Que é a questão da sinceridade, de compartilhar o processo. Com a minha família, eu compartilhei todo o meu processo, toda a minha jornada, né, espiritual, tudo. E a minha família não concordava com o início, mas nesse ponto, né, eu falo que eu sou muito privilegiada, porque ainda que meus pais não concordassem com as minhas decisões, com as minhas atitudes, eles sempre foram os pais que falavam assim, olha, o importante é que você faça aquilo que você ame. Então, quando eu demonstrava o amor, né, e a certeza por aquilo que eu estava fazendo, no final eles acabavam aceitando, ou pelo menos não indo contra, né? Mas eu tive que escutar por muitas vezes, né? Ou que não entendia o que eu estava fazendo, ou que não concordava, ou que, nossa, te perguntar 1000 vezes se eu não queria fazer concurso, se era isso mesmo, né? De falar que jamais fariam isso na vida. A diferença é como você recebe tudo isso, né? Porque eu tinha tanta certeza daquilo que eu estava fazendo, né? Eu tinha tanta certeza dentro do meu coração que era o caminho certo, que não importava quantas vezes meus pais falavam: Você tem certeza que você não quer fazer um concurso? Porque a minha resposta era sempre: Tenho.
Eu sempre falava, eu não tô saindo de um emprego pra simplesmente ir pra um outro que eu não gosto. Eu tô saindo pra fazer uma coisa que eu amo, senão eu ficava no emprego que eu tava. Então eu tinha tanta certeza do que eu estava escolhendo que isso ajuda muito, né? Porque você passa essa certeza para as outras pessoas. Porque se você não tem essa certeza e se você fica com medo da reação das outras pessoas, essas pessoas podem reagir, da forma que você tá com medo, porque você atrai isso para você, e dois, na hora que elas colocam a opinião delas, você acaba se influenciando por elas, né? Então, eu poderia muito bem ter ficado com sei lá, eu poderia ter ficado arrependida, eu poderia ter me sentido pressionada a fazer alguma coisa diferente, eu poderia ter me sentido pressionada pelos meus amigos, pelos meus familiares. Mas em nenhum momento eu senti essa pressão porque eu tinha muita certeza do que eu queria, eu tinha muita certeza de que eu estava fazendo a coisa certa para mim. Então isso ajuda, e isso ajuda tanto no processo que ao longo do tempo, né, meus pais foram aceitando cada vez mais aquilo que eu estava escolhendo para minha vida, né? E eles foram dando cada vez mais apoio e foram me auxiliando cada vez mais nesse processo. E eles foram reconhecendo muitas coisas, né? Minha mãe costumava falar, né, que depois de velho você não muda mais. E eu falo com ela, mãe, seja prestou atenção no tanto que você mudou nos últimos anos? E minha mãe às vezes fala assim, não, realmente, né, minha filha, eu já mudei muito. E então é isso, assim, né? Você contribui também para que a sua família vá crescendo junto com você. E foi isso que aconteceu no meu caso. Então, no final, eu sempre tive o apoio deles, né? Às vezes um pouco mais, outras um pouco menos, mas eu sempre tive o apoio. Mas o importante foi que eu compartilhei todo o processo com eles, né? Eles foram vendo a minha evolução junto comigo. Porque quando você decide alguma coisa, quando você entra nesse meio espiritual, você, sério, você nem sabe onde que você vai parar, vamos dizer assim, né? É como se você entrasse num trem que você não sabe ainda o destino. Então, às vezes a gente espera a gente chegar no destino pra gente contar para outra pessoa que a gente estava num trem. Quando você pode colocar todo mundo dentro do trem com você e todo mundo chegar nesse destino juntos, né? Então não tem muita surpresa quando chega lá na frente. Eu lembro que quando eu falei que eu ia sair em no máximo 3 meses, né? No dia que eu contei pro gerente sênior que trabalhava comigo que eu ia sair dali no máximo 3 meses, que provavelmente eu já ia voltar de férias e pedir demissão. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, nossa, Daila, mas peraí, você não tinha falado lá 6 meses, um ano, né? Como assim e tal? Aí, nesse dia, o diretor ainda tava com a gente, aí ele virou e falou assim, não, você tem que ficar feliz, pelo menos ela ainda tá te avisando com 3 meses de antecedência, porque tem tanta gente que quer sair no dia seguinte e nem avisa. Então, a gente vai compartilhando o processo mesmo, porque isso vai trazendo mais consciência para as pessoas ao seu redor. E é isso, acho que essa é a maior dica que eu posso dar para qualquer transição de carreira, né? Na verdade, são duas dicas principais, né? Ou não só transição de carreira, mas para você fazer o que você quer ser, e pode ser dentro do lugar, dentro do seu emprego, né? No seu emprego atual. Então, a primeira é, independente, né, de qualquer coisa, seja sincero, compartilhe o processo, né? Não é uma questão, não esconda, mas também, assim, você não precisa entrar nos detalhes, sabe? Em tudo que você chorou, tudo que você sofreu, todas as sombras, todos os desafios, não. Mas compartilha os aspectos principais do seu processo, para que as pessoas consigam perceber que você está passando por essas mudanças e não seja uma coisa inesperada. E a segunda coisa é tenha muita certeza do que você está fazendo pelo seu coração. Por isso que o primeiro tema da mentoria, eu vou falar de coragem, e que coragem é você agir com o coração, porque quando você tem certeza, no seu coração você fala, não é isso, né? Eu tenho certeza disso que eu tô fazendo. Você consegue fazer tudo, você consegue ter essa coragem para fazer tudo que você precisa, né? Então tenha certeza no seu coração e não volte atrás. Porque a gente fica com medo mesmo, e é normal ter medo. Mas quando você toma a decisão com muita certeza, pode ter certeza, né, que vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Eu tenho acompanhado muitas lives e tô lendo o livro do Joel J e ele fala muito isso, né? Não tenha um plano B, um plano C e um plano D. Só tenha o seu plano A. Porque isso vai fazer com que você se comprometa 100% com o seu plano A.
né? Que toda essa energia vai estar voltada para o seu plano A. E é isso, assim, na hora que você decide, você decidiu e tá tudo certo, né? Essa energia vai estar aí. Você coloca essa energia no mundo, você coloca essa energia nos seus planos e você vai ver o tanto que isso vai fazer a diferença no seu dia a dia, no seu processo. Bom, essas duas dicas em si da transição, né? E sobre, né, o que é essa jornada de realização espiritual? Como eu falei, quando eu decidi, né, sair do meu emprego, quando eu decidi me dedicar, né, à espiritualidade de uma forma geral, eu saí porque a sensação que eu tinha era que eu tinha tanta coisa dentro de mim que eu precisava compartilhar com as pessoas. E desde o princípio, o que eu queria pra mim, o que eu via pra mim era, eu olhava ao meu redor e falava, gente, olha o tanto que eu mudei e eu preciso, né, de alguma forma mostrar para as pessoas que é possível que elas também façam isso. E o meu público-alvo, né, o que eu queria mesmo era o trabalho. Porque eu fiquei 7 anos amando o que eu estava fazendo, mas eu fiquei 7 anos, né, em um emprego que é muito estressante, que é um emprego que não tinha tanto assim o pensamento nos funcionários, né? A gente sabe que isso está mudando com o tempo, mas que mesmo as mudanças era uma questão muito lenta. Então, por exemplo, quando eu já estava quase saindo da empresa, eu lembro de um dia em que, né, eu já era gerente. E eu tive uma discussão por telefone com o gerente sênior, né? E foi uma discussão até meio acalorada, ainda bem que a gente é bem amigo, ninguém levou pro pessoal, porque eu tive uma super discussão com ele, porque eu tava abismada que ele estava considerando que hora extra, que o trabalho extra, em hora extra durante a semana e no final de semana, de alguma forma ia influenciar a nota e a avaliação do funcionário. E eu falava com ele, aqui, deixa eu te contar, isso não é obrigação, não é obrigação do funcionário. Você que é o gerente, você que tá com a equipe errada, você que não fez o planejamento certo, você que deveria ter negociado melhor, ter feito melhor gerenciamento do trabalho. E aí você quer colocar a culpa no funcionário que tem as questões pessoais para resolver, que tem os assuntos pessoais, e aí você quer penalizar o funcionário de alguma forma porque você acha que ele deveria ter dedicado 100% do tempo dele ao trabalho, que ele deveria ter abdicado de tudo que ele deseja, de tudo que ele gosta e da vida pessoal para focar no trabalho. E aí eu briguei muito, eu falei, não, não tem isso, você não tem que obrigar a pessoa a fazer hora extra, você tem que perguntar sim se a pessoa pode. E se ela não puder, ela não pode. Você não vai demitir ela por causa disso e nem penalizar nas avaliações. Então a sensação que eu tinha era essa, assim, no momento que eu tava saindo, eu tava abismada, assim, eu já tava olhando para as coisas ao meu redor de uma forma diferente, e é diferente mesmo, porque quando eu entrei, é igual eu falei, eu tinha uma visão completamente diferente, né? Eu amava o que eu fazia, fazer 1000 horas extras, né? Praticamente não tinha tempo para mim mesma. Então foi algo que eu fui mudando com as coisas que eu fui aprendendo. E aí eu fui olhando ao redor e falei, gente, eu preciso ensinar isso, eu preciso mostrar para as pessoas que existe algo a mais. E o meu objetivo era, né, não só a questão de mudança de comportamento para trazer uma melhor qualidade para os funcionários, mas o que eu enxergava dentro da espiritualidade é que tudo bem, tem um lado da espiritualidade que é bem esotérico, mas tem um lado da espiritualidade que é muito real e que é muito palpável e que a gente consegue ver os efeitos, né, e as melhoras de uma forma muito prática. Então, o que estava acontecendo é que eu olhava para tudo que eu estava aprendendo e falava, gente, se a gente aplicasse isso na nossa vida e no nosso trabalho, se as empresas tivessem esse conhecimento e percebessem o tanto que elas podem transformar os negócios, transformar o trabalho para uma forma positiva com todo esse conhecimento. E aí eu falei, velho, não tem como eu ficar aqui mais. Não tem como eu ficar aqui mais, só no meu emprego, só na minha posição e só mudando, tentando, né, ir contra a corrente sozinha, porque eu estou presa ao trabalho, né, e a posição que eu tinha dentro da empresa. Então eu senti que estava na hora de sair para contemplar tudo isso, para criar, né, novas ideias, novos projetos, para que eu pudesse mostrar
não só para a empresa que eu estava trabalhando, né, que espero que um dia eu possa contribuir com ela de alguma forma, né, com esses conhecimentos, mas compartilhar com muitas outras empresas e muitas outras pessoas todas essas ideias e toda essa visão que eu tinha de uma forma diferente de trabalhar. Então é aí que nasce a jornada. Eu fiquei em um ano, né, praticamente um ano sabático mesmo, toda vez que eu falava, não, agora eu vou dar curso, agora eu vou trabalhar, sempre acontecia alguma coisa. Foi um ano que foi desafiador para mim, não trabalhar da forma que eu esperava, principalmente saindo, né, de uma empresa em que eu trabalhava muito. Então foram muitos aprendizados e mas uma coisa eu tinha certeza, assim, o tempo todo eu falava, o meu objetivo é a transformação de negócios e vidas com a espiritualidade. Isso sempre foi o meu objetivo, o meu lema. E ainda que no dia a dia, né, com muitos cursos, às vezes a gente se perde, né, porque é muita informação e a gente esquece ou não sabe como fazer isso, ou tem medo do sucesso, ou tem, enfim, mil bloqueios pra gente não realizar aquilo que a gente sabe no fundo que é o que a gente tem que fazer. Mas agora chegou, eu senti que finalmente, né, com essa quarentena, eu finalmente consegui juntar um pouco as duas coisas, né? E conseguir trazer, né, para tudo isso e para esse objetivo, né, o que eu realmente quero apresentar. Então a jornada é isso, porque que é realização espiritual. Porque realização é trazer para a matéria, é concretizar. Então a gente fica achando que a espiritualidade é uma coisa assim, né? Muito longe, né? Que é só para, sei lá, só para os padres, para os monges, uma coisa da pessoa que fica meditando o dia inteiro, né? É muito céu. E o meu objetivo é trazer esse céu para a Terra, é mostrar para vocês e mostrar para todo mundo que, na verdade, não existe o lá e o aqui, não existe o lá no céu, né? E eu tô aqui na Terra e tá tudo separado. Não, é tudo uma coisa só. Então a gente precisa reconhecer essa unicidade para que a gente possa transformar a forma que a gente vive e a forma que a gente trabalha, para que a gente possa integrar essa espiritualidade. Então é isso, é trazer essa espiritualidade, é trazer essas informações de energia, é trazer todo esse conhecimento para o trabalho, porque as pessoas podem ter muita ideia, né, de que isso tudo é muita viagem, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que uma coisa não se deve misturar com a outra. O que eu quero trazer é que espiritualidade não é uma religião. Você não vai estar obrigando uma pessoa a seguir os seus dogmas, a seguir aquilo que você acredita. O que eu quero trazer da espiritualidade é que existem coisas práticas que, independente da sua religião, são técnicas. São técnicas que você aplica e funcionam. E funcionam, inclusive, para você ser mais abundante, para você ter mais sucesso, para você ter mais clientes, para você produzir muito mais em muito menos tempo. Né? Então é quebrar os preconceitos da espiritualidade, que é só religião, é para você fazer uma vez por semana, que você tem que ser pobre, que tem que ser tudo de graça. Não tem nada disso. Né? A espiritualidade está em tudo que a gente vive. E quanto mais cedo a gente reconhecer isso, mais a gente consegue transformar a nossa vida e mais a gente consegue colher todos os frutos disso que a gente vai transformar e que vai mudar. Então, a realização espiritual é isso, né? A jornada dessa realização. É trazer, são os primeiros passos que vão ajudar vocês a olhar para tudo isso de uma forma diferente e começar a integrar e começar a trazer a espiritualidade para a matéria e para o seu dia a dia. Então, por isso que eu falo que vai ter exercício prático, sim, vai ter informações que vão além da espiritualidade. Eu tenho estudado, né, variado um pouco mais o tema, eu fiquei imersa, né, nesse meu ano sabático muito em técnicas espirituais e temas espirituais, mas nas últimas semanas eu tenho estudado muito, eu tenho visto, né, muitos cursos e tudo mais de pessoas que trabalham mais com performance, com um trabalho muito prático, para conseguir juntar esses dois temas e trazer para vocês esses dois temas de uma forma unificada já, né? Para mostrar como que as duas coisas estão completamente interligadas, porque na verdade elas são uma coisa só. Bom, é isso, né? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha agregado alguma coisa para vocês compartilhando, né, a minha história. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa que queiram comentar,
Tô super aberta, sintam-se à vontade, podem me mandar mensagem, direct, né? Eu tenho respondido o máximo possível. Tento responder rápido, às vezes não respondo imediatamente, mas estou tentando e me organizando para responder todo mundo cada vez mais rápido. Então, sintam-se à vontade para conversar comigo, estou aqui e a gente também vai se conhecer um pouco mais nessas lives, né, que eu vou fazer. E, bom, é isso. Muito obrigada por terem me escutado até aqui e a gente vai se vendo aí nos próximos eventos. Tchau!